A rede social que a gente hoje conhece, daqui a 10 anos não será mais essa. Será outra, e acho que muito melhor. Que a gente vai ficar mais seletivo. Nós não vamos aceitar ser consumido por qualquer porcaria, de qualquer forma, de qualquer gente. Falando esses influencers, que você fala assim, mas esse cara influencia o quê? É de nada. É realmente nada, você olha assim... Vendendo coisa, vendendo. Até onde vai a ganância e o mau caratismo de Virgínia Fonseca? Seria essa a separação entre ela e Zé Felipe uma pura manobra e uma farsa? Nos bastidores, o que se comenta com todas as letras é que 90% de tudo que está sendo espalhado por aí simplesmente não passa de encenação. Isso mesmo, essa história de que Zé Felipe teria traído Virgínia com uma bailarina, que ele estaria em desespero, batendo a cabeça na parede, tudo isso, segundo fontes extremamente confiáveis, não passa de uma estratégia cuidadosamente arquitetada e, para alguns, até um tanto ingênua. Pesquisei de fontes diretamente ligadas ao meio artístico em São Paulo, gente de Brasília, advogados, e o que apurei é claro, essa separação, na verdade, tem um motivo bem específico. É uma manobra, um jogo pensado, principalmente para proteger o patrimônio do casal. E olha, quando 3 advogados analisam uma situação e 2 deles cravam que isso é claramente uma movimentação jurídica, já dá pra ter uma boa noção do que tá acontecendo nos bastidores. Toda essa encenação, anúncio de separação, suposta traição, até a escolha de fazer isso durante a viagem para Portugal, tem relação direta com algo muito maior, a famosa CPI do Senado. E nesse vídeo vamos repercutir tudo isso e analisar até onde vai a sede de poder e a falta de dignidade de uma pessoa que infelizmente foi alçada ao patamar de ídolo por milhões de pessoas inocentes que foram sugadas financeiramente por ela, Virgínia Fonseca. Então você tá como agente da infelicidade do outro. Eu acho isso muito ruim. É triste demais. É muito triste. E tem gente que faz. E tem todo um público que adora a ostentação, né? Já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Para abordarmos toda essa farsa envolvendo a suposta separação de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, vamos começar pelo lamentável episódio do depoimento da influenciadora na CPI das Bets. O constrangimento, inclusive, foi geral. Para quem não acompanhou, o depoimento da Virgínia no Senado foi tão, mas tão desconfortável que chegou a gerar comentários até entre os próprios senadores. Naquele momento, parecia até uma cena cômica. Foto pra cá, selfie pra lá, senador distribuindo conselho piegas, senadora pedindo pra ouvir o coração, mas no meio daquela cena caricata, um detalhe passou quase despercebido por quem não estava atento. A senadora Soraya Tronic se aproximou da Virgínia e ali, no pé do ouvido, deixou bem claro, ela precisaria apresentar um relatório detalhado das suas movimentações bancárias e também um dossiê completo sobre os ganhos e repasses relacionados aos jogos. Antes de prosseguirmos, você acredita que essa separação de Virgínia e Zé Felipe não passa de fachada? Comente seu ponto de vista abaixo. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar para me ajudar a alertar mais pessoas. Enfim, e aqui começa a verdadeira história. De forma até sutil, mas bastante objetiva, a senadora, na verdade, solicitou a quebra do sigilo bancário da própria Virgínia. E o motivo ficou evidente. Aproximadamente 90% de todo o patrimônio que envolve o nome dela e de Zé Felipe. Algo que gira na casa de R$500 milhão. Não vem da venda de produtos, não vem de maquiagem à prova d'água. A origem desse dinheiro está majoritariamente no universo dos jogos de aposta. E aí, orientados por advogados, eles recorreram exatamente à mesma estratégia que, lá atrás, foi utilizada por Gustavo Lima quando se viu numa situação parecida. A tal separação é fake. Isso mesmo, não há separação real acontecendo. E se por acaso surgirem imagens dos dois circulando separados por aí, é apenas encenação. Para quem acompanhou de perto, ficou nítido como aquela cena no Senado foi extremamente constrangedora. No calor do momento, os próprios senadores não perceberam que estavam participando literalmente de uma pantomima. O depoimento virou uma verdadeira pataquada, desde o momento em que Virgínia fingiu se confundir com o microfone, até a forma caricata como tentou se esquivar das perguntas. Tudo cuidadosamente armado. E agora, com essa suposta separação, o jogo fica claro. Todo aquele dinheiro, esse R$500 bilhão, pode, em tese, ser transferido livremente da conta dela para Zé Felipe, sem que ele, diretamente, sofra qualquer tipo de investigação. E se por acaso a justiça decidir bloquear os valores, seriam apenas aqueles que estivessem formalmente no nome dela. Só que, claro, não é tão simples assim.
E para entender o tamanho do problema, basta olhar um detalhe que apareceu nas investigações. Trecho revelado mostra que, além de ser uma das maiores influenciadoras do país, Virgínia também se tornou peça central na divulgação da casa de apostas Esportes da Sorte. E aqui surge o ponto mais polêmico. O contrato firmado previa que ela receberia uma porcentagem, algo em torno de 30%, sobre as perdas dos seus próprios seguidores. Isso mesmo, o modelo de remuneração estabelecia que, quanto mais dinheiro os seguidores perdessem nas apostas feitas pelos links divulgados por ela, maior seria o lucro dela. Um modelo que, evidentemente, levanta questionamentos sérios. Afinal, isso significa que o sucesso financeiro dela estava diretamente ligado ao prejuízo de quem confiava nela. De casa vendida a suicídio, como o jogo do Tigrinho destrói famílias. Isso foi uma matéria que saiu no Metrópole no dia 29/6. E esse Tigrinho, vamos lá. Tigrinho é o jogo. É um jogo. É um caça-níquel digital. Uhum. Ah, é um caça-níquel digital. É um caça-níquel. É um jogo que você vai depender totalmente da sorte para você ganhar. Uhum. Só que você tá lutando contra um algoritmo inteligente. Ele tem um banco de dados imenso de vários jogadores. Então ele sabe a característica de cada tipo de jogador através das suas jogadas. Ele é programado para gerar vício. Ele libera dopamina no cérebro. Né? Uhum. Quando a pessoa perde, ela quer recuperar. Quando ela ganha, ela se sente feliz Aquele porque prazer. ganhou e quer continuar jogando. Tem que ganhar para você poder ter a dopamina. Se eu jogo mais... Quando há um marketing muito bem feito, cheio de gatilhozinhos de chamar atenção, de seduzir, qualquer um pode cair. E foi nesse momento da oitiva que veio uma das perguntas mais diretas e constrangedoras de toda a sessão. Em termos de ação judicial, mas alguns feedbacks em termos de algum questionamento? Alguma... Não, eu acho que são muitas pessoas, eu não consigo ver. Eu, pelo menos, não vejo. Não vejo nada. De destaque que chegou até mim foi essa, que não seguiu. Bem, sua influência digital alcança milhões de seguidores, tornando-se uma figura central em campanhas publicitárias. Investigações apontam seu envolvimento na promoção de casas de aposta como a Esporte da Sorte. Foi revelado que seu contrato com essa empresa previa o recebimento de uma porcentagem sobre as perdas de seus seguidores em apostas realizadas através de links compartilhados pela senhora, algo em torno de 30%. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência, os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Especificamente, seus contratos previam ou prevêem remuneração baseada em percentual de perda dos apostadores que utilizam seus links ou códigos promocionais? A resposta de Virgínia veio carregada de um tom quase de alívio, como se finalmente pudesse colocar para fora algo que estava entalado há meses. Então, é até ótimo falar sobre isso, porque na época saiu na internet, eu não pude responder por questão de confidencialidade, enfim, eu não pude falar e eu apanhei calada, muitas pessoas falando sobre, eu fiquei calada porque eu não pude falar, mas o advogado me instruiu que aqui eu posso falar. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa. Ou seja, só esse contrato, sozinho, representou 10% de todo o patrimônio declarado dela. E claro, se ela cumprisse as metas impostas, o valor ainda cresceria consideravelmente. Detalhe curioso e muito conveniente. Zé Felipe, que também era garoto propaganda da mesma casa de apostas, curiosamente não foi chamado para depor. Simples coincidência? Quando questionada sobre o risco de menores de idade acessarem as plataformas de aposta através das divulgações feitas por ela, Virgínia respondeu com aquele velho discurso ensaiado que, na prática, não protege ninguém. Para dizer que não teve exatamente isso. Não teve. Não tem a possibilidade de ser menor de 18 anos. E quando eu vou postar, eu sempre falo que menor de 18 anos é proibido na plataforma e também coloco a imagem de menor de 18 anos ser proibido. Então eu sempre deixo muito claro que menor de 18 anos é proibido na plataforma. A pessoa, mas joga quem quer, mas como que você vai controlar um vício? É a mesma coisa e ainda mais você, de repente, passando por uma situação difícil, financeira, sei lá. Ele sabe como é que ele vai te enganar. Exato. Como é que ele vai te seduzir pra você continuar ali. Ele sabe que uma hora que você faz a virada e sai no descontrole. Ele sabe disso. O que acontece nesses jogos digitais de internet é que existe um conhecimento pelo algoritmo de você que o barzinho não tinha. Mas a pergunta mais pesada ainda estava por vir. E ela veio cortante, objetiva, sem espaço para desvio. Antes de firmar contratos e iniciar a promoção das casas de aposta, a senhora ou a sua equipe
realizar alguma diligência para verificar a legalidade e a regularidade dessas empresas junto aos órgãos competentes no Brasil? A senhora tinha conhecimento de todas as plataformas que promoveu, se possuía as devidas licenças para operar aqui no Brasil, não? Virgínia respondeu. Então, senador, só foram duas, né, que eu fiz. Uma que eu fiz resposta à sorte e agora que eu estou com outra. Então só foram duas e sim, a gente avaliou tudo, foi atrás de tudo, a minha equipe, né, ficou em função disso, a gente olhou tudo e tudo certo. E é aqui que o clima do Senado muda completamente, porque um dos senadores, nitidamente incomodado com toda a encenação que se desenrolava ali, solta um desabafo que, apesar de direcionado ao sistema político, acaba servindo também como um retrato do circo montado em torno dessa CPI. Isso aqui não é nada com vocês, não estou aqui generalizando, tá? Até porque vocês são senadores sérios, mas eu como político, eu tenho que falar da classe política. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ela, porque ela não é criminosa, não é bandida. Então, assim, eu tô aqui hoje é pra poder falar pra classe política. Que moral que a gente tem, a classe política. Eu tô falando incluindo eu, tá, presidente? Porque esse dia pra trás, semana passada, eu falei no plenário do Senado que isso aqui o Congresso Nacional é uma prostituição, tomei nota de repúdio. Pode entrar até em comissão de ética. Então, deixar bem claro aqui que eu não estou falando pra nenhum senador aqui. Estou falando da classe política. Nós não temos moral nenhuma de apontar o dedo aqui pra Virgínia. A CPI que a gente deveria estar focando aqui é do INSS, que roubaram aposentados. Nesse ato falho, ou talvez nesse raro momento de sinceridade pública, ele deixa escapar uma verdade incômoda, talvez a mais incômoda de toda essa história. A pressão no Congresso aumentou e no meio do debate surgem críticas pesadas sobre a própria classe política e disparou sem rodeios que o parlamento vive cercado por lobistas interessados em negociar emendas e que, segundo ele, muitos deveriam estar atrás das grades. Ele não parou por aí. Disse que é defensor ferrenho de uma CPI da rachadinha. Essas foram suas palavras. Uma CPI que eu tô fazendo toda hora aqui pra classe política é pra falar das emendas parlamentares, que graças a Deus nunca fiz nada errado com as emendas parlamentares. Essa eu topo. Começar a chamar lobista que vem aqui pra porta do Congresso Nacional, fazer logo com emenda, pra botar tudo na cadeia. E, sem meias palavras, ele completou assim. CPI também de rachadinha. Sou doido pra fazer CPI de rachadinha, pra poder colocar todos os criminosos na cadeia. Então eu quero falar que a política não tem moral pra falar da Virgínia. Zero moral. A Virgínia ela é fonte de riqueza. Nós somos fonte de despesa. Nós só traz despesa para a população brasileira. A Virgínia não. Ela traz fonte de riqueza, gera emprego. E foi aí que o discurso tomou outro rumo. O senador desabafou, dizendo que o Congresso deveria estar debatendo não a CPI, mas sim a proibição desses jogos, que, segundo ele, viciam e arruinam famílias. Agora, Virgínia, eu queria falar para você, se tocar seu coração como um cristão, você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação, não. Seus pré-treinos, inclusive eu tomei seu pré-treino hoje, maravilhoso. Tá? Obrigado. Não, eu vou falar como cristão. Porque aqui a casa, a gente deveria estar fazendo projeto de lei pra banir essa porcaria de jogo. Porque aqui agora aqui eu vou te falar como um pai. Você que é mãe. O cidadão que joga, o coitado que joga, ele nunca ganha, coitado. Ele sempre perde, ele entra no vício e depois não dá conta de sair. Quem ganha com isso mesmo de verdade são vocês que acabam fazendo a propaganda e a banca. Então eu acho que em vez da CPI aqui, a gente deveria estar banindo, presente, esse tipo de jogo pra sociedade brasileira não deixar jogar. Agora, o que acontece aqui no Congresso Nacional, que todo mundo sabe, que fica fazendo projeto é pra poder ainda tentar regulamentar essa porcaria, flexibilizar. Eu, por mim, acaba. Corta o mal pela raiz. Eu já operei aqui mais de 53 mil pessoas. Com isso, ele reforçou algo que já sabemos. Esse ciclo de destruição já afetou milhares de vidas. Fontes internas revelaram que há uma possibilidade concreta de que a CPI avance para a quebra de sigilo bancário da Virgínia. Porém, nos bastidores, há um movimento para evitar isso. Um grupo tentando colocar panos quentes na situação. Por isso, apressadamente, ela e sua equipe estão tomando medidas. E aqui surge o ponto mais delicado, o famoso divórcio estratégico. Segundo apurações, essa separação repentina seria uma manobra, uma proteção contra possíveis bloqueios de patrimônio. Um fato é claro, caso a CPI consiga comprovar que houve alguma ilegalidade, algum tipo de fraude nos contratos, qualquer crime envolvendo a influenciadora ou seus sócios, e se Zé Felipe tiver usufruído desses bens, ele também será alvo das investigações. Na prática, o divórcio serviria como um escudo. Eles continuam juntos, vivem juntos, mas no papel separados. Uma estratégia para proteger o patrimônio caso a CPI avance. Inclusive, vale destacar, a senadora Sônia solicitou de forma informal que a influenciadora apresentasse seu relatório financeiro, mas não foi uma intimação oficial. E aí está o problema. A CPI tem poder legal para exigir esses documentos, mas até agora ficou só no pedido. O cenário é esse, uma CPI sendo conduzida por parlamentares que, ironicamente, também anunciam os mesmos jogos que estão tentando investigar.
investigar. É como confiar na raposa para tomar conta do galinheiro. Mas o que muita gente já começa a chamar, sem medo, de o divórcio de Taubaté, ainda vai render muito mais capítulos. E olha, no final das contas, toda essa história é muito mais do que só uma CPI, um escândalo ou uma separação suspeita. Isso aqui é um reflexo escancarado de uma sociedade que, infelizmente, perdeu completamente o senso de valor, de dignidade e de empatia. A gente vive em um mundo onde quem deveria inspirar, destrói, onde quem deveria ser exemplo, lucra com a desgraça alheia, onde gente que deveria usar a própria influência para transformar vidas, prefere simplesmente alimentar um ciclo sujo. E há quanto tempo que a gente tá vendo brasileiro viciado nisso? Questão de 3 anos pra cá. 3 anos. Então, depois da pandemia. Se existe há 25 anos, por que só despertou interesse de jogar agora? Por quê? Por quê? Porque os influencers entraram na jogada fazendo divulgação de jogo de azar. Antes ninguém divulgava. Entendi. Então, se não me desperta o interesse, pra que eu vou jogar? Eu tinha que despertar isso nas pessoas. E quem a gente... Não, o que você está dizendo é que passou a ter um marketing forte. Isso, o tal de João Vlogs, ele trouxe a Blaze pro Brasil e recrutou vários influenciadores para divulgar com salário milionário. Então, esses influenciadores batendo nessa tecla de que tá pagando, que tá ganhando, que tô jogando, era uma coisa que o brasileiro não estava acostumado a ver, jogo de azar. Então, quem que vai acordar de manhã? Não tem publicidade nenhuma, foi proibido, não existe. Quem que vai acordar de manhã? Tô com a vontade de perder um dinheiro hoje. Eu vou aqui no Google digitar onde tem um cassino. Ninguém fazia isso. E quando eu falo de aposta, eu não tô falando só de jogo. Eu tô falando de um buraco onde milhões de brasileiros estão sendo sugados. Gente inocente, gente que trabalha duro, que tá ali, às vezes no desespero, achando que vai resolver a vida. E na verdade, tá tirando da boca dos filhos. Tá comprometendo o aluguel, a conta de luz, o pão de amanhã, tudo pra colocar dinheiro num sistema feito pra você perder. Porque é isso. As casas de aposta só existem porque você perde. E quem divulga isso, quem ganha dinheiro pra enfiar isso na sua cabeça todos os dias, tá participando sim desse ciclo. Tá enriquecendo em cima do seu sofrimento, da sua dor, da sua fraqueza momentânea. E isso é cruel, isso é desumano, isso é asqueroso. E o mais triste é ver que a sociedade não só aceita isso, ela idolatra, ela bate palma, ela aplaude, ela coloca no pedestal, ela segue, copia, admira e sem perceber se torna cúmplice da própria destruição. O nosso trabalho, seja você quem for, deveria ser o contrário. Elevar as pessoas, abrir os olhos, fazer o bem, ser luz. Não empurrar as pessoas para um buraco, enquanto você sobe nas costas delas, carregando o lucro do dinheiro que elas perderam. Enganando as pessoas. Então, assim, vender é legítimo, enganar é que não é. Vender, se você tá vendendo uma coisa que é real, você tá botando ali as características, compra quem quer, tá ótimo. E tá tudo bem. Agora, você vender mentiras, eu acho que a gente caminha para melhorar isso. Eu acho que os próximos 5 anos, dentro das redes sociais, vai ser revolucionário. Eu acho que quem não for de verdade e não for consistente, eu acho que vai ser... É que nem na natureza. Eu quero muito acreditar em você. Eu quero acreditar. Eu acredito. Não quero acreditar, eu acredito. Você mesmo percebeu o negócio de um ano. Assim, mas você percebeu o negócio de um ano. Tô sentindo o movimento. E se toda essa teoria realmente se confirmar, essa história da separação relâmpago, dessa manobra para se proteger, para sair ilesa no meio desse furacão, isso só escancara mais uma vez o tamanho da covardia, o tamanho da falta de dignidade. Porque além de lucrar, além de influenciar negativamente milhões de pessoas, não vai ter nem a coragem de assumir os próprios erros, vai tentar, de qualquer jeito, se esquivar, sair limpa, sair pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa, a vida cobra, a vida sempre cobra. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a conta chega, e quando chega, ela vem pesada, porque quem planta desgraça, colhe desgraça, quem planta sofrimento, colhe sofrimento, e quem planta ilusão, colhe solidão. E essa é a verdadeira CPI que importa, a da consciência, aquela que não dá pra fugir, que não dá pra maquiar, que não dá pra fazer separação de fachada. No final, todo mundo se encontra na própria verdade, e é lá que a justiça acontece. E olha, se tudo isso fez sentido pra você, se de alguma forma esse vídeo te abriu os olhos, então faz sua parte também. Deixa o like, compartilha, porque essa mensagem precisa chegar em mais gente. A gente precisa, urgentemente, acordar mais pessoas pra isso, pra esse ciclo de manipulação, de ilusão, de sofrimento disfarçado de glamour.
glamour. Se a gente não se ajuda, quem é que vai? Porque enquanto eles lucram, é o povo que perde, é o povo que se afunda. Então fortalece esse vídeo, manda pra alguém, joga nos grupos, porque quanto mais gente acordar, menos vítimas esse sistema vai fazer. Aqui, a verdade não tem preço, e é por isso que a gente não se cala. E eu gostaria de mandar um salve especial para a nossa assinante Premium Antônia Monteiro, que acaba de completar 4 meses com a gente. Parabéns, Antônia! Muito obrigado pelo apoio e por fazer parte dessa comunidade incrível. Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado, que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. E acesse a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente.